Olá, queridos, muito gostoso estar com vocês de volta no nosso EBD. Vamos dar continuidade ao estudo de Colossenses, capítulo 1, hoje dos versos 3 a 12. Vamos orar? Pai querido, te louvamos, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso, bondoso, majestoso, mas que se importa conosco. Cada um de nós é importante para o Senhor. Te pedimos, Pai, que o seu Santo Espírito nos dê sabedoria e entendimento, para que a gente possa aprender, reter e colocar em prática toda a sua palavra, para que a gente se torne cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós e é em nome de Jesus que nós oramos. Então, vamos começar lendo a palavra de Deus. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador e fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então a gente vai ver que Paulo começa essa carta agradecendo a Deus e orando por essa igreja. Só que é interessante que ele vai usar essa carta para corrigir algumas heresias, mas mesmo assim ele começa dando graças. E quais são essas heresias? Ele vai combater uma mistura de gnosticismo com cultura grega, práticas judaizantes, em que eles tinham cerimonialismo, regras severas do que pode, o que não pode, ascetismo, algumas coisas de purificação, adoração a anjos e principalmente conhecimentos secretos que era reservada só aos mais evoluídos. Eles acreditavam no dualismo, que é uma cultura de que a carne é má, então eles não acreditavam que Cristo o encarnou verdadeiramente e que, portanto, ele nem ressuscitou dos mortos, né? E eles tinham uma dependência de sabedoria e tradição humana. Então, o autor do livro que a gente está usando na IBD, ele nos aconselha a lermos o Credo Apostólico, para que a gente possa ter firme algumas verdades que são inegociáveis na nossa fé, para que a gente fique firme contra várias heresias. E o Credo Apostólico, ele é proferido por várias igrejas cristãs, igrejas reformadas, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. E ele tem, como eu disse, esses fundamentos da fé cristã. Então ele diz assim: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde é de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Universal, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. Então, como eu disse, Paulo vai começar dando graças a Deus pela igreja. E ele diz assim: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos.
por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Paulo aqui vai usar aquela tríade que ele usa em várias cartas, que é fé, amor e esperança, que são marcas do cristão autêntico. E aqui, quando ele fala em fé, não é simplesmente a gente dizer, eu aceitei Jesus. Não é isso, não é um simples levantar de mão, um ir à frente. É um aceitar Jesus em toda a sua plenitude, crendo nele como seu Senhor e Salvador. A gente se torna escravo de Jesus e a gente vai tentar levar todo o nosso pensamento cativo a ele, todas as nossas atitudes de uma forma que agrade a ele. Então, a gente vai acreditar que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, ele é nosso intercessor, ele é justo. Então a gente vai acreditar em todo esse evangelho, não só professar verbalmente que a gente crê em Jesus. Então essa fé é a que transforma a nossa vida. Paulo agradece também pelo amor que os colossenses têm por todos os santos. E esse amor que vem do Espírito, como fala também no verso 8. E esse amor é um reflexo do amor verdadeiro, do amor de Deus, porque Deus diz lá em João, né? Aquele que me ama, ama também o seu irmão. Ninguém pode falar que ama a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê. Então esse amor é reflexo dessa obediência que a gente tem a Jesus. E essa fé, ela vai dar para a gente uma esperança que está reservada nos céus, ou seja, uma esperança que é eterna, na ressurreição, na justiça, no juízo de Deus. E Paulo continua, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Só a palavra de Deus é capaz de nos dar a verdadeira esperança, que são as boas novas. Nenhum conhecimento humano, nenhuma autoajuda é capaz de nos trazer uma verdadeira esperança, que é aquela esperança que está aqui, que está na eternidade. E ele diz, e chegou por todo mundo esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Quando Paulo diz por todo mundo, isso aí é uma hipérbole, ou seja, o que é hipérbole? É um exagero. Ele usa essa figura de linguagem para dizer que não é algo restrito à igreja de Colossos, é em todos os lugares. Por quê? Porque a palavra de Deus tem essa característica. Aonde ela chega, ela dá fruto, as pessoas mudam. Nenhum conhecimento humano, nenhuma autoajuda é capaz de realizar mudanças verdadeiras, né? Então, só Deus é capaz disso, só a palavra de Deus. E ele diz, ouviram e entenderam, porque não adianta só ouvir falar, a gente tem que ouvir, entender, assimilar e colocar em prática. Ele diz, vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Fiel, ou seja, ele levou a palavra, as boas novas para a igreja de Colossos exatamente como ele ouviu. Ele não acrescentou nada, ele não tirou nada. Então, a gente tem que também ser firme a essa palavra da verdade. E a palavra da verdade é o que está na Bíblia. Jesus diz, ai daquele que acrescentar ou que tirar alguma coisa, porque essa palavra, ela é suficiente. Ela já era na época da igreja primitiva e ela continua sendo até hoje. E nos versos seguintes, Paulo vai começar a sua oração pela igreja de Colossos. E ele diz, por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, esse conhecimento da vontade de Deus não é só uma retenção de fatos
conhecimento histórico, né? É um conhecimento prático que vai estar relacionado com o nosso viver santo, ele vai impactar a nossa vida. E a gente tem que ter uma sede desse pleno conhecimento. A gente só vai ter isso se debruçando nas Escrituras. Não é algo que vai estar restrito só a alguns iluminados, como algumas pessoas ali achavam, mas a qualquer um que se disponha e que tenha sede, não de ficar só no leitinho, mas de chegar no alimento sólido, como diz em 1 Coríntios 3. E a gente vai ter plena sabedoria e entendimento espiritual. E para que a gente possa viver de uma maneira digna e em tudo possa agradar a Deus. E como é que a gente agrada a Deus? Quando a gente obedece aos seus mandamentos, né? E frutifique com toda boa obra. Então, novamente aqui, como em outros lugares da Escritura, a gente vai ver Paulo falando de que a gente tem que dar frutos. Como ele disse que esse evangelho já está frutificando em vários lugares no mundo, esse evangelho ele ora para que ele continue também frutificando na igreja de Colossos, né? Em Efésios 2, assim como em Tiago 6, se diz que a fé sem obras, ela é uma fé morta, né? Que a fé, a gente é salvo pela graça, por meio da fé, mas Deus preparou de antemão as obras para que a gente praticasse, né? E ele pede também para que a gente cresça no conhecimento de Deus, ele diz, né? E como é que a gente cresce no conhecimento de Deus? Como é que a gente sabe que a gente está crescendo no conhecimento de Deus? Quando a gente tem anseio em aprender a palavra de Deus, como diz em 1 Pedro 2,2, né? Como as crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro. E aqui é uma diferença daquele leite que eu acabei de falar, que a gente não tem que ficar querendo só tomar leite, a gente tem que querer o alimento sólido. Aqui Pedro fala de ansiar pelo leite espiritual, ele faz uma analogia àquele bebezinho recém-nascido que é ávido pelo leite materno. Então, a gente tem que ser ávido pelo leite espiritual, como os bebezinhos o são por sua mãe. A gente tem que ter amor pela palavra. No Salmo 119, 97 diz: como amo a sua lei, medito nela o dia inteiro. Então, assim, é a gente ter esse amor pela palavra, que ela tá conosco todo dia. Eu leio, eu medito nessa palavra, não só um dia na semana, não só de vez em quando, mas medito nela todo o dia, né? A gente sabe que a gente está crescendo no conhecimento de Deus quando a gente obedece a Deus, e o próprio Jesus diz isso, né? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, dessa forma sabemos que estamos nele. Isso está em 1 João 2, capítulo 2, versos de 3 a 5. Né? E quando a gente tem uma grande fé, a gente está crescendo no conhecimento de Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, diz em Hebreus 11, 6. E quando a gente tem um grande amor ao próximo, né? Então, o nosso amor ao próximo, como nós dizemos, ele é consequência desse amor que a gente tem a Deus. Eu amo a Deus, se a gente diz eu amo a Deus, mas odeio meu irmão, é mentiroso, pois ninguém ama a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. E Paulo vai continuar pedindo por essa igreja. E ele diz que vocês sejam fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. E ele diz, né, como Paulo diz em várias suas cartas, inclusive em Efésios, que a gente seja fortalecido com poder, de acordo com a força da sua glória. E às vezes a gente quer esse poder, eu quero poder para determinar, para profetizar. Não é esse poder que Paulo está falando aqui, que ele fala em todas as suas cartas. A palavra de Deus diz que esse poder
que a gente recebe é um poder para conseguir ser obediente a Cristo, para poder testemunhar de Cristo e para ter uma vida santa e piedosa. Em 2 Pedro 1,3 diz: seu divino poder nos deu todas as coisas que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Em Atos 1,8 ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E a gente sabe que Paulo está falando desse poder para isso, em relação a gente ser uma testemunha viva de Cristo, aquela pessoa em que as pessoas olham para a gente e a gente exala o bom perfume de Cristo, as pessoas olham para a gente e veem que a gente é parecido com o Senhor Jesus quando a gente tem uma vida santa, piedosa e quando a gente tem toda a perseverança e paciência com alegria. Porque já é difícil, né, gente, ser perseverante, já é difícil ter paciência e conseguir isso com alegria, que é o que Paulo está aqui orando pela igreja de Colossos, só se a gente tiver uma ação realmente sobrenatural do Espírito Santo. E em Romanos 5, versículos 3 e 4, Paulo diz assim: mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Né? Então, assim, a gente sabe que só Deus é capaz de dar a gente perseverança, paciência, e isso tudo com alegria. E é isso que Paulo está orando para que essa igreja tenha. E Paulo continua dando graças a Deus por essa igreja, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Nós não éramos dignos, nós pecamos. Em Romanos diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, como diz Efésios, mas nós somos chamados por Cristo, fomos adotados por Deus, como tendo Jesus como nosso irmão mais velho, para participar dessa herança que é reservada a nós. Em Romanos 8,17 diz assim, olha que lindo: se somos filhos, então somos herdeiros. E herdeiro é aquele que tem direito a tudo, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para também participarmos da sua glória. Então, em Cristo, a gente está com um passaporte para o céu, né? Um céu que a gente vai viver um pouco dele aqui nessa terra e depois a gente vai viver por toda a eternidade. E a gente vai participar desse reino da luz. E quem é a luz? A luz é Deus Pai. 1 João 1,5 diz: Deus é luz, Cristo é luz. Em João 8,12 Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E nós somos chamados e somos capacitados a Deus para sermos também a luz, nós cristãos. E ele diz, Jesus diz: vocês são a luz do mundo, né? Então, a gente é chamado para estar participando com ele, com todos os santos, no reino da luz. Isso é uma verdade que é intelectual. Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os nossos passos e luz que clareia o nosso mundo. Ela é uma verdade que quer dizer também pureza, né? Outrora vocês eram trevas e agora são luz do mundo, em Efésios. Ela é reservada nos céus e ela também é o penhor da nossa herança, ou seja, ao mesmo tempo que a gente vai ter lá no céu, a gente já experimenta um pouquinho dela aqui na terra. Ele diz assim, em 1 Pedro 4, para uma herança que jamais perecerá, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, né? Mas uma herança também que a gente vive aqui na terra todos os dias. O que a gente aprende então com Paulo na carta de hoje? A gente aprende que todo conhecimento,
toda a plenitude de Deus, ela está disponível a todos os cristãos e a gente só precisa se dispor a estudar a palavra da verdade e a colocá-la em prática. Paulo também, algo que chama atenção, é que quando ele vai começar suas cartas, na sua grande maioria, ele começa dando graças a Deus por esses irmãos e orando por eles. E ele não divide, uns a quem ele ora e outros a quem ele dá graças. Ele faz as duas coisas e mesmo quando ele vai admoestar, ele começa por aí. E Jesus também faz isso com as 7 igrejas, né? Quando ele vai falar das 7 igrejas, ele primeiro diz os atributos, as coisas boas dessa igreja, e depois ele diz, porém tenho contra vós, né? Que a gente possa, assim como Paulo, permanecer firme na oração pelos nossos irmãos, pela igreja, porque cristão sem igreja fica bem complicado, né? E que a gente possa ficar firme na palavra, para ser fiel à Escritura. E o credo apostólico é um grande resumo disso, daqueles pilares, para a gente continuar firme. E eu queria usar a palavra de Deus como uma oração final, usando Romanos capítulo 15, versos 4 a 6. Pai querido, todo-poderoso, cremos que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para que através da perseverança e do bom ânimo que vem das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ó Deus, que nos concede perseverança e ânimo, nos dê um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só boca, possamos glorificar ao nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.